temos aí, por exemplo, expressamente, no artigo 6º, inciso 8º, da Lei 8.078 de 90, né, que é a Lei Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 8º, diz que o juiz poderá, então a parte pede, e o juiz, concordando, ele vai determinar a inversão do ônus da prova. Aqui no artigo 373 é o contrário, só tem lá no parágrafo único, duas possibilidades de que não poderá haver o ônus da prova. Não poderá haver o ônus da prova quando for extremamente difícil para a parte que tem que apresentar a prova, né? Quando for extremamente difícil, então o juiz não vai inverter o ônus da prova. Nesses dois casos, previsto no parágrafo único do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Nos demais casos todos, o juiz poderá, nos demais casos, inverter o ônus da prova. Então, quem alega é o reclamante, mas o reclamante não tem a prova. Então, o juiz poderá determinar que o reclamado apresente a prova. O reclamado, ou a parte reclamada, venha para o processo e apresente essa prova. Mesmo que ele não esteja alegando nada, ele poderá ser chamado a apresentar esta prova, né? Essa é a teoria dinâmica da prova. Então, vejam que essa lei 13.105 de 2015, ela inovou quando ela positivou. O que é positivar? Positivar é colocar no papel aquilo que a sociedade quer, é o chamado direito positivo, né? Teoria de Hans Kelsen, né? Hart e outros mais. Então, nós temos aí a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cuja essa aplicação já vinha sendo utilizada aí pelo STJ, né? Essa aplicação da teoria do ônus da prova, né? A inversão, a possibilidade do ônus da prova, a possibilidade de inversão do ônus da prova pelo STJ. Em algumas ações civis, mas por danos morais, né? Danos morais ou danos ambientais, principalmente por danos ambientais, aqueles danos em decorrência do artigo 14 da Lei 6.938 de 81, né, conforme prevê o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, e também, além desses danos ambientais, também a tutela do idoso, né? Interessante isso, porque a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que agora foi reformada através da Lei 13.466 de 2019, trouxe aí mais um patamar aí para os idosos. Agora nós temos idosos de 60 a 80 anos e temos idosos acima de 80 anos que têm prioridade sobre a prioridade, não é verdade? Então, nós temos isso numa decisão do STJ, num recurso especial 1.429.160, 1.429.160, né? 1.429.160 traz aí a possibilidade da distribuição dinâmica, ou seja, o juiz ele não vai determinar quem é que vai apresentar a prova, ele vai distribuir a prova para quem tiver mais fácil, né? Aquele que tiver com maior facilidade para apresentar a prova, com base no alegado, que poderá ser do reclamante ou do reclamado, né? O juiz poderá, então, determinar, ou seja, distribuir o ônus da prova. Então, não há mais aquele ônus da prova fixo, como existia aí na teoria da apresentação estática, ou seja, da distribuição estática. Agora não, a distribuição é dinâmica. O juiz, se ele entender que é mais fácil para outra parte apresentar as suas provas, ele vai determinar para aquela parte que apresente, então, as provas. Isso é a teoria dinâmica, né? Teoria dinâmica da prova. Quanto à organização da Justiça do Trabalho, nós temos aí 3 instâncias, né? 3 instâncias. Temos aí na primeira instância, no artigo 111, da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho. Não temos lá escrito vara do trabalho, então cuidado com isso, né? Cuidado com isso, porque não temos escrito lá no artigo 111 da Constituição Federal esse termo, vara do trabalho, temos juízes do trabalho, não é verdade? Juízes especiais, juízes federais com competência especial para as relações de trabalho, para julgar as relações de trabalho dentro daquela competência do artigo 114 da Constituição Federal,
também prevista no artigo 651 da CLT. Então, vejam que nós temos lá, no artigo 646, da CLT, artigo 646 da CLT, que a Justiça do Trabalho ela funciona praticamente em 3 instâncias, né? A instância inferior, a primeira instância, são os juízes do trabalho, depois, na segunda instância, são os tribunais regionais do trabalho, conforme prescreve o artigo 115 da Constituição Federal, cujo o duplo grau de jurisdição ele se dá pelo recurso ordinário do artigo 895 da CLT. Artigo 895 da CLT é o semelhante à apelação, aquela apelação lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015. Então, se chega à segunda instância pelo recurso ordinário do artigo 895 da CLT. E aí depois vai, se não contente com a segunda instância, com o acórdão da segunda instância, aí vai para a instância superior, não existe terceira instância, né? Eu já vi muita gente boa falando em terceira instância. Na verdade, a instância superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho no Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho, que está lá no artigo 111A da CLT. Então, a Justiça do Trabalho, ela se dá em 3 instâncias: primeira instância, segunda instância e instância superior. Primeira instância, segunda instância e instância superior. Então, eles agem perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração, como determina o artigo 646 da CLT. Artigo 646 da CLT, né? Então, nós temos aí a organização da Justiça do Trabalho, logicamente que sempre que houver na decisão, no acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, alguma divergência em tratando-se de lei infraconstitucional, aí o recurso será o recurso especial para os STJ, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 104 da Constituição Federal. Então, antinomia, que é exatamente esse conflito de leis ou de artigos com lei ou lei com artigo e tal, só tratando do direito, essa situação ela vai ser julgada pelo STJ, né? Porque no STJ não cabe aí, não cabe matéria de fato, não adianta dizer, levar uma matéria de fato para ser discutida, porque os tribunais superiores só decidem matéria de direito, né? É o que está lá no artigo 279 do STF, né? Na súmula 279 do STF, súmula 279 do STF, né? Súmula 7 do STJ, a súmula 7 do STJ diz que não cabe julgamento de matéria de direito, de fato, só cabe matéria de direito. O que é matéria de direito? Exatamente essa antinomia, esse conflito entre leis, entre artigos de leis e tal, né? Então, não cabe a matéria de fato, né? Se o revólver é 38, é 32 ou é 41, não interessa para os tribunais superiores, porque não há, a não ser naquelas causas, logicamente, as chamadas causas originárias, né? Mas nos demais causas, quando em grau de recurso ou duplo grau de jurisdição, aí não cabe essa discussão lá nos tribunais superiores. Então, vejam que o recurso especial, ele vai levar para o STJ, para que o STJ julgue um conflito de direito entre leis aí, né, envolvendo as leis infraconstitucionais. Porque se as leis forem constitucionais, aí o recurso será o recurso extraordinário, lá do artigo 102, inciso 3º, da Constituição Federal, quando envolver matéria constitucional. Então, matéria constitucional, recurso extraordinário para o STF, matéria infraconstitucional, o antinomia infraconstitucional, envolvendo matéria, na verdade, matéria abaixo da Constituição Federal. É bom que fique claro isso. Constitucional é quando está diretamente no corpo da Constituição Federal, e infraconstitucional quando estiver abaixo da Constituição Federal, como prevê o artigo 59 da Constituição Federal. Artigo 59 da Constituição Federal. Então, matéria constitucional,
STF, recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional, STJ, recurso especial, não é verdade?